Mas aquele que tu amava está enfermo, mal. Sabe qual é o primeiro ponto que eu aprendo aqui, irmãos? Que Jesus conhece o nosso passado. Ele conhece o nosso presente. E Ele sabe aonde que vai ser o nosso futuro. Ele tem um controle nas tuas mãos. Essa enfermidade não é para morte. Estava tudo no domínio. Jesus pega e sai. Deixa o Lázaro, Marta, Maria, com os problemas deles em casa. Quem sabe algum dos judeus que já estavam lá a caminho para visitar eles, não está em coisa do meu pensamento, começaram a questionar que isso aí é uma inclinação do ser humano. Mas o cara estava aqui, poxa, não é teu amigo? E aí Lázaro morreu. O que estava enfermo morreu. Eu quero liberar uma palavra nessa noite do céu. Aleluias. Tudo aquilo que está morrendo na sua vida, eu sei, o seu particular com Deus, Jesus está no controle. Na hora certa e no tempo certo, Deus vai te surpreender. Aleluia, Jesus. Glória ao nome do Senhor. Jesus, ele sai para o seu compromisso que ele tinha com o Pai. E nesses intervalos de 4 dias, Lázaro morre. Junto às 2 irmãs, junto com alguns amigos. Você vai ver que no decorrer da história que João narra, já tinha judeus lá na casa de Lázaro e Marta, consolando Maria, que ele já estava morto. Aleluia. Judeus já tinham ido lá, de toda a área da Galileia, das províncias, né? Jerusalém era uma grande capital e era de grande movimentos comercial da sua época. Na época dos pães asmos, das festas judaicas, Jerusalém ficava superlotada. Vinham pessoas de várias cidades e nações, judeus, gregos e de várias circunvizinhas para visitar Jerusalém. E a Bíblia diz que alguns judeus vão para Betânia, uma aldeia, um lugar para uns, quero usar aqui a palavra do irmão Flávio, insignificante. Betânia, um lugarejo, mas ali tinha uma história para acabar de ser resolvida. A segunda palavra que eu libero para a sua vida nessa noite: ainda não acabou a história da sua vida. A obra que Deus começou, ela vai terminar. Glória ao nome do Senhor. Betânia simboliza a sua casa. Deus está fazendo coisas grandes e ainda vai fazer. Não saia de Betânia. A Bíblia diz que eles mandam um mensageiro para ir até Jesus e dar notícia da morte de seu irmão. Se não for arrebatar a igreja, o pastor prega todos os cultos, pode ser o último hoje, pegar uma carona com o pastor Samuel. A morte é certa, é o fim da nossa vida física. E é muito difícil para uma família a dor da perca. A dor da perca é muito grande. Quando se fala em morte, o ambiente muda na casa. O ambiente muda totalmente. Porque aquela pessoa, inclusive que era uma pessoa querida, amada, os sentimentos são mais elevados, de chegar a ponto de atrair amigos, de atrair pessoas que talvez nem amigos, mas conhecia de vista, e fosse dar as condolências para aquele que ficou vivo. A perca de alguém, de um ente querido, é muito grande. E lá ele recebe a notícia que Lázaro tinha morrido. Talvez são coisas do meu pensamento. Aqueles mensageiros chegam lá e conheciam a história.
Eu vou chegar no ponto principal da mensagem. Isso é interpretação minha, tá, irmãos? E eles chegam lá até Jesus. Estou fazendo uma narrativa minha aqui, meditando o que poderia ter acontecido. E eles falam assim: mas você demorou. Você era amigo deles. Porque cidades pequenas muito conhecidas, de pessoas que talvez nem é muito íntimo da família, mas conhece. Porque vê as pessoas entrando e saindo da sua casa, conhece o movimento cotidiano, o roteiro da sua família. As pessoas viam Jesus entrar e sair, dormir na casa deles, e aqueles mensageiros chegam lá e dão essa notícia. Mas por que você não foi a tempo? Por que você não permitiu que ele morresse? Se você amava tanto a Lázaro. Jesus então ele volta de viagem com seus discípulos. E ele chega lá na cena de onde tudo começou. E aí que começa a dramática situação. Elas começam a indagar. Já estavam multidões de judeus, pessoas na expectativa, aguardando ali a situação. Jesus chega ali e fala a palavra-chave. Quando ela fala que Lázaro está morto há 4 dias, e ele fala: onde está? E levaram Jesus até aquele sepulcro, que era uma espécie de caverna de pedras. E historiadores dizem, mamãe, que ali tinha muitos sepultados, muitos corpos ali dentro daquela caverna. Deveria ser grande, dividido em tumba. Ele estava sepultado. Alguns ousam dizer que quando Jesus chega, né, ele grita Lázaro, que se ele falasse o nome dos outros, até os outros seriam ressuscitados. Mas ele tinha uma história particular. Deus tem particular com você nessa noite. É contigo que Deus quer falar nessa noite. Bendito seja o nome do Senhor. Deus está falando desde o início do culto, nos testemunhos, nas palavras. O Espírito de Deus está comovendo aqui corações. Pessoas já saem daqui com lágrimas. Deus está operando, Deus tem algo nessa noite para fazer. E a história, a Bíblia vai dizer aqui, irmão, na narrativa que nós estamos aqui, nós estamos entrando na história. E quando ela leva ele até o túmulo, já há 4 dias, Jesus ele fala uma palavra que eu quero liberar na igreja para essa noite. Ele diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Ele estava levando ali o poder da vida. E nesse meio termo, nesses cenários, já estava lá, em volta do sepulcro, os judeus, a multidão na expectativa. E alguns começam a questionar no meio da trajetória, da casa das irmãs até o sepulcro, e dizia assim: olha, vede como amava. A Bíblia diz que Jesus chorou, né? Versículo 35, versículo mais curto da Bíblia, que alguns falam que é o mais curto. Jesus chorou. Jesus chorou. Agora eu não sei se Jesus chorou pela incredulidade das irmãs, ou se ele chorou mesmo por causa da comovente situação. A Bíblia vai dizer que ele chorou. E ele vai lá e chega: retire-se a pedra. Tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Jesus estava ensinando para aqueles judeus, ensinando para aquelas 2 irmãs, que ainda não era o fim de carreira delas, que a tristeza não era o fim de carreira delas, que a angústia da perda de um ente querido não é o fim de carreira, que ainda tinha muita coisa para elas fazer. Quando os Lázaro sai para fora, aquilo que era tristeza, aquilo que era dor, se transforma em gozo, se transforma em festa, se transforma em alegria, se transforma em uma coisa inacreditável para aquela geração da época.
chegar a ponto que alguns amigos que foram visitar Maria viram o que Jesus fez, creram nele. Aleluia. Creram nele. Eu quero encerrar com essa palavra nessa noite. Não é uma mensagem de pregador itinerante que tem muitas palavras, como exegese, hermenêutica, mas uma mensagem simples. Mas a Bíblia diz que eles creram nele. Eles creram nele. Sabe o que significa isso? A palavra crer nesse contexto dessa história, se converteram a Jesus Cristo de Nazaré por aquele grande acontecimento da ressurreição do amigo Lázaro. Aleluia. Bendito seja para sempre, Mané. O amigo Lázaro existia naquela época. O amigo Lázaro, ele foi um ponto de partida para milhares e milhares de judeus, quem sabe, aceitar Jesus como Salvador da sua vida. Oh, aleluia, Jesus. Oh, glórias. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero lhe dar um conselho nessa noite. A minha última fala: leva Jesus para a tua casa. Leva ele hoje. Se você ainda não vê na sua casa, e tem pessoas aqui que estão igualzinhas as irmãs, está demorando demais, está demorando 2 dias, está demorando um mês, irmão Rafa, está demorando 2 anos e não acontece nada, está demorando muito tempo, mas pode ser hoje o dia do seu milagre na sua vida e na vida da sua família, para a glória de Deus. Eles esperaram 4 dias. Parecia, irmão, quando você está numa angústia, quando você está numa expectativa, um estresse, né? Aquela coisa, todo mundo passou por isso. Quando você aguarda uma resposta, né? Quando você aguarda algo que precisa ser hoje, e parece que tudo trava, parece que tudo demora, parece que o carro quebra, parece que o médico não está lá. Hoje não é dia de atender, não ele ia para lá, ficou para o dia 29 do próximo mês, mas antes chegou o dia 29. Jesus vai fazer um milagre. Antes chegar essa data, ele não vai precisar de um SUS, ele não vai precisar de um médico, ele não vai precisar de um prefeito, ele não vai precisar de um vereador, porque nós temos um aqui que ele está acima de todos. Era 4 dias. 4 dias, irmão de vara. Parece que não chega nunca. Você passou por isso, irmão de vara? Você passou por isso? É verdade que eu estou te falando? A expectativa, a angústia que fica e nunca que chega. Era assim que estava com aquelas 2 irmãs. Tinham perdido a esperança. Fora aqueles filhos do diabo que chegam no ouvido: ih, sai para lá, rapaz. Não vai dar mais não. Não tem essas pessoas? Tem aqueles filhos do campo onde vai: ih, rapaz, vai nada, vai comprar nada, isso aí, você não tem grana para isso não, vai sair fora. São os filhos do diabo. Mas Jesus falou assim: olha, ele deu uma palavra, uma garantia, né? Ele deu uma garantia, algo interessante, né? Uma garantia. Ele disse assim: essa enfermidade, resumindo, esses problemas, essa situação, esse movimento que você está esperando, esse milagre na sua casa, essa mudança de vida lá na sua casa, não é para a morte, não é para acabar, mas para o Filho de Deus seja glorificado. É, Rafa? Glorificado. Tudo para a glória de Deus. E eles estavam esperando a expectativa de 4 dias. Esses judeus aqui, irmãos, primeiros judeus, mal esperavam por aquele acontecimento, porque eles foram lá para consolar as condolências
específico. Jesus, ele era estrategista em fazer milagre e chegar na hora certa onde vai. Aleluia. Ele não atrasa. Aleluia. Ele não atrasa nunca. É nós que não sabemos esperar. E como deu os 4 dias, cheira mal. Já cheira mal, porque já está 4 dias. Então, segundo esses especialistas dizem que os peritos criminais, e quando chega a faixa de 10, 15 dias, ele já está entrando no estado de decomposição. Aí vem depois, são 3 processos. Depois vem a putrificação, que é onde que vem os vermes que comem essa carne, né? Parece dura essa palavra, mas é uma verdade. Que come essa carne, né? Eles que vão lá desenterrar corpos para ser exumado, para ter uma prova criminais que muda lá a situação, são dessas coisas que nós temos experiência que eles falam. E a Bíblia diz que já cheirava mal 4 dias. E o texto diz que quando Jesus chega, ele diz: olha, tira a pedra. Eu quero acreditar, irmãos, que quando aquelas pessoas, alguns ajudantes judeus que estavam ali, não sei se tinha coveiro da época, que rodou aquela pedra, porque pelo contexto aqui da história, algum mau cheiro exalou de dentro daquele sepulcro. Já estava um cadáver já avançado. Mas quando Jesus, ele fala, conforme está escrito, Jeremias diz que quando ele tenta indagar com Deus, o profeta Jeremias, para pregar sua palavra, Jeremias diz assim logo lá no início: como posso, Senhor? Porque a sua palavra, ela arde em meus ossos. E a Bíblia diz que a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes, que ela vai até a junta e a medula e sabe discernir os nossos pensamentos. E o texto vai dizer, irmãos, aqui na narrativa, que mesmo aquele defunto povo, quando Jesus ele fala Lázaro, a sua voz ela ecoou para dentro daquele sepulcro. Aí eu quero fazer uma conjectura da minha mente aqui. Quando Jesus fala, o anjo desperta o espírito de Lázaro e diz para ele: está na hora para o espírito voltar ao corpo dele. Imagina Lázaro morto, né? Quando desperta Lázaro, Lázaro talvez falou ao anjo assim: já é o arrebatamento da igreja? Aí o anjo fala para ele: não, Lázaro, não é o arrebatamento, mas quem deu a ordem é aquele que está acima de todas as coisas. É Jesus Cristo de Nazaré. E o Espírito voltou àquele defunto podre e ressuscitou. O que aconteceu? Todos que foram visitar Maria creram nele. Todos que foram visitar a irmã dele vão crer nele. Todos que foram visitar a irmã Ana vão crer nele. Todos que foram visitar a casa da irmã Dalva, com certeza, porque ela é uma serva de Deus, dá testemunho, e a palavra que ela liberar, eles vão crer que Jesus é o Filho de Deus. E a Bíblia diz que os judeus que estavam ali creram nele. Então a palavra nessa noite, encerrando, é só crer que o milagre ele vai acontecer.